para vocês e bom trabalho. E agora a gente está em contato com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, que voltou das férias, né? Essa semana já está a pleno vapor, né? Trabalhando bastante já na volta das férias, depois de um merecido período de descanso. E já está com várias atividades, tem muitos assuntos, inclusive, para abordar com o prefeito em relação à segurança pública, né? Se por um lado tem um resultado positivo, mais positivo em relação à redução de crimes violentos, letais, intencionais em Lajeado. Por outro lado, também teve uma reunião para tratar a respeito de arrombamentos e furtos no comércio, e também pedestres, né, que passaram por algumas situações. Tem vários outros assuntos aí também, reforma das câmaras mortuárias de Lajeado, Praça do Papai Noel, mas a gente vai detalhando aos poucos aí, conversando com o prefeito. Também já tem pergunta de ouvintes. Marcelo Calmo, bom dia, que bom falar contigo. Bem, Rita, saudade de você, saudade de estar aí no estúdio. Primeira vez que a gente está falando nesse ano, né? E tenho certeza que vai ser um ano muito bom, um ano de muitas realizações, de muitos desafios, e a gente deseja isso para todos que estão nos ouvindo e principalmente a toda a equipe do Grupo Independente. Muito obrigada, da mesma forma, para ti, para a tua família toda, também para toda a equipe aí da prefeitura, né? E que seja um ótimo ano para todos nós. E estavam boas férias? Muito boas. Sempre bom, né? Cada coisa, né? Isso aí. Mas então, agora falando sobre os assuntos aí já de trabalho, né, prefeito? A gente começa falando em relação a essa reunião, ou a esse evento que teve ontem, né, do governo do estado, e que destacou a redução de 40% de crimes violentos, letais e intencionais em Lajeado. Essa é uma notícia positiva, inclusive, que foi destacada pelo próprio governador. Pois é, esses números, se a gente considerar que a nossa população, de acordo com os dados atualizados do censo, ela já está beirando 100 mil habitantes, esse número de 7 crimes para 100 mil habitantes, eu digo 7 homicídios para 100 mil habitantes, são números excelentes, são números das melhores cidades do mundo afora. Então a gente comemora muito isso e, inclusive, foram duas pautas que se repetiram, que se acumularam nessa semana. Uma, o pedido das entidades, dos lojistas, para a gente falar sobre segurança, e o outro, esse reconhecimento por parte do Estado. E a gente faz questão de ressaltar isso, que a segurança, os índices de segurança, eles melhoram conforme a participação da comunidade, das entidades, enfim, de todos os agentes da cidade. Então, é muito proveitosa, muito necessária esses encontros e essa chamada das entidades também, para a gente estar constantemente melhorando e sempre a margem para melhor. Os crimes, então na reunião houve o encontro com o governador e com outras 23 cidades que integram o RS Seguro, onde Lajeado foi uma das 3 cidades que explanou quais as condutas que tem adotado para a diminuição da criminalidade, mas também houve uma troca de informações e um pedido das entidades para que a gente dê uma atenção super especial nesses crimes menos violentos, principalmente o crime de furto, o crime que tem se repetido com alguma frequência, principalmente na região central. E foram feitas as explanações, e é muito importante que uma das conclusões da reunião é de que as pessoas façam o registro de ocorrência. E essa ocorrência ela pode ser feita, inclusive, de forma online. Não precisa nem identificar quem está fazendo o registro e assim por diante, mas é fundamental para as estatísticas e para o direcionamento do trabalho das forças policiais. É muito importante também esse movimento de cidade para que os demais poderes também estejam atentos ao qual é a vontade da cidade. A cidade, a partir do momento que resolve o seu problema dos crimes mais complexos, como homicídio, ela passa a dar uma atenção muito mais especial a esses crimes de pequeno potencial, ao furto. E o diagnóstico que se tem é que são pessoas identificadas. As forças policiais, seja a Polícia Civil ou seja a Brigada Militar, elas conhecem esses indivíduos. E por ser um crime de menor potencial, naturalmente ele tem a sua repressão pelos outros poderes, mas a pena é menos severa. Mas Lajeado está num nível de conscientização e de trabalho que esses indivíduos também precisam ser responsabilizados de
uma forma mais eficaz. Então, essa é uma primeira reunião. Essas demandas elas vão ser levadas também para os outros poderes para que a gente tenha uma unidade de discurso e uma unidade de ação em toda a cidade. E prefeito, aqui é Elisângela, prazer em conversar com o senhor, bom dia. Também houve uma reunião nessa semana entre a CDL e autoridades sobre a onda de arrombamentos e furtos no comércio, certo? É justamente esse o contexto que eu te trago dessa fala, né? É fundamental que todas as forças da cidade elas trabalhem em conjunto e alinhadas para que a gente siga melhorando os indicadores. E essas foram as conclusões dessa reunião. Primeiro, que é fundamental que ocorra o registro da ocorrência. Segundo lugar, que a gente também leve essa demanda de cidade para os outros poderes. E, enfim, que se trabalhe em conjunto. A redução, eu atribuo assim, a redução dos índices da criminalidade, principalmente dos homicídios, ao trabalho conjunto entre as forças policiais, Brigada Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança de Lajeado, porque as informações fluíam e conseguiu se reduzir drasticamente esses indicadores. A estratégia é que a gente repita todas essas estratégias nos demais crimes. E como foi dito pelos delegados, a partir do momento que tu tem o crime mais grave sendo resolvido, tu consegue dar atenção a esses de menor potencial. Mas sempre que a gente fala do Pacto pela Paz, a gente faz a apresentação daquela pirâmide, que os crimes de menor potencial ofensivo também são importantes, é fundamental que sejam atacados, porque senão acontece a escalada desse crime. E nós estamos num nível muito bom, onde consegue se dar atenção a esses crimes de menor potencial, que é, por exemplo, o furto. Prefeito, eu só vou lhe pedir um favor, eu não sei se onde o senhor está para dar entrevista, conceder a entrevista à Rádio Independente tem vento ou tem algum ruído aí que está... Talvez eu estava com o dedo na frente do microfone, melhorou? Melhorou. Eu estava... A prática não me favorece, então eu estava com o dedo na frente do microfone. Pode ser que tenha sido isso, a gente achou talvez que fosse vento, algo assim. Não, era o dedo. Desculpa. Então tá, agora tá ótimo. Marcelo, então a gente continuando, né? Claro, então foram essas reuniões com o início de ano, então, né? São muitas reuniões aí para acontecerem. Entre elas também teve um encontro com os membros da ANVAT. Sim, a proposta da diretoria agora da ANVAT é dar um protagonismo, dar uma eficácia, uma força maior para a ANVAT. E para que a ANVAT tenha uma força e possa resolver grande parte das demandas, ela precisa ser melhor estruturada. Então, nós tivemos uma primeira reunião ontem e o objetivo é de que a ANVAT ela possa ser esse órgão estratégico que possa fazer contratações, possa estar buscando soluções para os problemas em conjunto das regiões, das cidades aqui do Vale do Taquari. Enfim, eu acredito que, por exemplo, discussão sobre a APP do Rio Taquari, discussão sobre aeródromo, discussão sobre saneamento básico, pautas em comum a partir do momento que a ANVAT tem uma estrutura mais robusta, ela consegue canalizar essas discussões regionais e está apresentando melhores soluções ou alternativas para cada uma das cidades. E, prefeito, assuntos também bem pontuais aqui de Lajeado, né? Tem alguma previsão de reforma da Praça do Papai Noel? Sim. Esse é a sequência de uma reunião que a gente teve com a Associação de Moradores do Bairro Americano, talvez outubro de 2022, e essa é uma reivindicação. A Praça do Papai Noel ela tem um carinho especial por toda a população da cidade, e essa demanda nos foi trazida. E nós fizemos, então, o combinado de que a associação escolheria um escritório de arquitetura que faria o projeto e depois o município, então, se responsabiliza pela execução desta reforma. O projeto ele foi apresentado, ele foi analisado principalmente pela Associação de Moradores e Moradores do Americano e foi reconhecida a qualidade e agora se está na fase de orçamentação desse projeto. Depois de tudo isso pronto, isso vem para o município e o município coloca em licitação para que a gente possa estar executando
agora em 2023, a reforma e a melhoria das estruturas como um todo da Praça do Papai Noel. Tá certo. E, prefeito, só ainda... Tem pergunta de ouvinte aqui também. Em relação à Praça do Papai Noel, uma noção do valor do projeto e que melhorias seriam feitas de fato? Nós não temos ainda o valor do projeto por conta dessa etapa de orçamentação, mas ocorre uma reforma das calçadas, principalmente, reforma dos brinquedos, reforma da quadra, as calçadas internas, e a gente pediu também para que fosse incluído a reforma das calçadas no entorno da praça. Uma modernização, então, completa da praça. Eu não consigo dizer valores agora, mas nós estamos dispostos, sim, a fazer essa qualificação nesse equipamento que tem todo esse carinho da população de Lajeado. Prefeito, tem pergunta de ouvinte aqui, não quis identificar, né? Se identificou aqui para a gente, mas não gostaria que a gente falasse o nome no ar. Pergunta, a tão falada guarda municipal vai ser implantada ou não? É uma pergunta recorrente aqui, inclusive, né, prefeito? Sim, eu, inclusive, antes dessa conversa, eu estava conversando com a secretária Elis, que é a secretária de administração. Esse projeto a gente tem analisado com toda cautela, porque a vontade do executivo é de que a gente possa fazer a migração dos agentes de trânsito, incluindo novas tarefas para a guarda municipal. Não para todos, mas para aqueles que se habilitarem, aqueles que forem passando nos testes, nas seleções que o cargo de guarda municipal exige. E agora a gente está na fase de estruturação deste projeto de lei que vai trabalhar com isso. No que a gente ganha? A gente inicia, então, um processo de guarda municipal muito mais robusto, porque hoje são entre 35 agentes de trânsito, e se a maioria deles concordar, então, com a migração para o guarda municipal, a gente já larga com uma estrutura bem mais robusta, e a ideia de que a guarda municipal ela acople tanto as atividades dos agentes de trânsito, como algumas outras atividades que são fundamentais para a segurança da cidade. Prefeito, e para o dia 26, né, aniversário do município, está programado um evento na noite lá no Parque Ney Santos Arruda. As águas dançantes ficarão prontas até aquele dia, porque a inauguração também está prevista, né, na programação. Sim, nós estamos programando, então, alguns shows. São 2 shows que estarão acontecendo. E a entrega das águas dançantes. Eu voltei de férias e desses finais de tarde em Lajeado, eu aproveitei para levar as minhas filhas na Praça Nova, lá no playground ali do parque. E é impressionante a felicidade, a alegria, a quantidade de crianças brincando em diferentes horários do dia. E naquela etapa do final do dia, foi impressionante a fila da tirolesa. A tirolesa é um brinquedo que foi feito para as crianças, mas os adultos também eventualmente usam. Vocês já experimentaram, meninas? Ainda não. Mas eu já passei lá pelo parque e vi que realmente está bastante movimentado. Bem legal. Mas quem sabe aí, né? A gente vai ter que conferir também de perto isso aí. Porque isso que eu acho que é o interessante. É quando o município oferece os espaços e as pessoas realmente usufruem deles, né, prefeito? Perfeito, perfeito. E é muito legal também a metodologia esse parque. Ele é diferenciado. E é um parque, um playground que foi concebido para desafiar as crianças. Então, inclusive, a orientação, chegando no parque, tem uma nota informativa e orientativa do que significa aqueles brinquedos, do porquê tudo isso. E é muito legal de estar lendo e estar divulgando isso. Então, no dia 26, então, a gente entrega outro equipamento que eu tenho certeza que vai cair no gosto das famílias, da criançada, que são as águas dançantes. E a gente pensa assim, nós temos um rio fantástico, maravilhoso, e muitas pessoas utilizam o rio para se banhar, seja os esportes de lancha, sejam as balsas que caíram no gosto. E a criançada ela tinha essa dificuldade. Então, as águas dançantes elas têm essa concepção, esse conceito também, para a criançada possa percorrer aquele trajeto e possa eventualmente estar brincando, possa estar se molhando naquelas águas. Prefeito, além de tudo isso que a gente já falou, né, de reformas, de novas obras, o que mais tem na pauta aí do município para esse início de ano?
Ontem recebemos representantes da EGR e aquele projeto de sequência das alças, nós tínhamos apresentado ele para a EGR no final do ano passado, e ontem a gente teve mais uma rodada muito importante e há a expectativa de que a gente possa estar dando sequência a esse projeto. Nós saímos com uma série de atividades agora, depois dessa reunião, a EGR também. Não é um assunto que está consolidado, que é fato, que já é garantia de que vai sair, mas estamos avançando muito bem. Assim como a Central de Polícia, que era um processo, que era um projeto que a gente tinha expectativa de conseguir pôr em licitação no ano passado. Essa licitação sai pelo Estado, não foi possível, mas nós iniciamos o ano dando sequência a esses processos e acredito que a gente, nas próximas semanas, talvez ao longo do mês de fevereiro, a gente tenha boas notícias nesses dois assuntos que avançaram de forma muito significativa nesta semana também. E prefeito ouvinte mandou um questionamento que quer saber como está o andamento da reforma das câmaras mortuárias do Florestal. Sim, aquele local todo, o objetivo é que a gente melhore a condição para receber as famílias, enfim, que se despedem dos seus entes queridos, mas as câmaras também elas vão passar por um outro processo, que é intuito que a gente faça as rótulas no processo de modernização, de melhoria do fluxo da Benjamin. São duas rótulas que estão em fase de projeto, uma ali ao longo das câmaras mortuárias, e aí a gente precisa, então, ocupar um espaço das câmaras mortuárias, e a outra rótula naquele entroncamento depois da ponte. Esses projetos eles ainda não estão completamente elaborados, demandam um pouquinho mais, mas então vai mudar a situação ali naquela localidade. E na semana que vem a gente deve ter início às obras do alargamento da Avenida Alberto Pasqualini, lá em frente ao Érico Veríssimo e ao Senai. Nós estamos programando as equipes, então, a primeira atividade é a remoção do muro, serão necessários o corte de algumas árvores, e essa licença já está concedida, enfim. Então, a gente inicia também, na semana que vem, a solução daquele desafio que vem de anos, onde foi feito o alargamento e não executado o alargamento da Pasqualini lá. Então, na semana que vem, a gente deve ter início disso também. E mais uma pergunta de ouvinte, então, para a gente encerrar. A Anneli pergunta o seguinte: ela gostaria de saber se é necessário passar pela enfermeira para agendar uma consulta. Assim funciona no posto de saúde do Montanha. Essa semana ela disse que esperou 50 minutos para fazer isso. E imagina quem trabalha, como fica difícil, porque daí precisa faltar o serviço para marcar a consulta e depois fazer a consulta. Eu entendi, eu acredito que ela teve que passar por essa pessoa para, assim, depois poder marcar. Eu acho que é uma espécie de triagem, né, prefeito? É a consulta eletiva, mas a marcação da consulta ela precisa ser mais ágil. Esse é um outro projeto grandioso que a gente está trabalhando de unificação de todos os sistemas da saúde. Eu peço desculpa, então, para essa munícipe pela demora no agendamento, mas acredito que a gente vai conseguir dar uma melhora muito grande nesse ano todo, em todo o sistema de saúde. Tá certo, obrigada, prefeito Marcelo Calmo. Tem mais algumas perguntas chegando, mas a gente encaminha, né? Sempre que isso acontece, a gente encaminha aí para a equipe do prefeito. Muito obrigada aí, bom fim de semana, né? E boa sexta-feira 13. Tudo certo com a sexta-feira 13 para ti? Tudo certo, tranquilo. Tudo certo. Tudo certo. Tá bem, então. Bom fim de semana, prefeito. Grande abraço a vocês. Até mais. Até mais. Agora, faltando 3 minutos para as 11 horas.